galera, beleza? Assisti Bad Boys 4 e gostei do filme, gostei mesmo. Primeiro Bad Boys meu no cinema. O último eu ia, acabei não indo, né? Deixei passar. Mas esse aí eu assisti. Vou contar tudo pra vocês o que eu achei. Que nostalgia. E já atualizando o meu ranking da franquia, né? Eu coloco o Bad Boys 1 em primeiro, né? Absoluto, muito bom. Em segundo lugar, esse filme entra em segundo, Bad Boys 4, cara. Ele tem a essência do filme original e tem muitos pontos também que faz ele se destacar por conta própria. Eu já vou contar pra vocês tudo isso. Em terceiro lugar, eu coloco ali o Bad Boys 2, que eu não sou muito fã, mas ainda assim é melhor do que o último, né? Bad Boys para sempre, que também não é um filme ruim. A franquia não tem filme ruim. Tem uns melhores do que os outros, mas é uma boa franquia de ação e comédia. Uma dupla excelente, muita química entre os atores. Gosto muito do Will Smith, gosto muito do Martin Lawrence. Os dois se complementam muito bem, os dois se dão muito bem juntos. Dá pra fazer vários filmes, cara. Dá pra ter Bad Boys 5, 6 e etc. E fico feliz, cara, de ver essas franquias que a gente gosta, assim, de dupla policial voltar. Vai voltar também A Hora do Rush, vai voltar Máquina Mortífera. Eu vou estar lá pra assistir tudo. Então, falando do filme em si, né, ele abre com aquela mesma dinâmica do filme anterior, com alta velocidade, num carro incrível dirigido por Mike. E aí, na sequência, o primeiro confronto com um criminoso, né, onde os Bad Boys entram em ação, seguindo então aquele mesmo tom, aquela mesma vibe da franquia, com muita ação e muita comédia, seguindo a própria fórmula da franquia, né, e que outras franquias também fazem, que é uma mini história logo no início, assim, com início e meio e fim bem rápido, e com uma resolução, e aí depois corta pro início do filme realmente. Aliás, o subtítulo desse filme é Dirija ou Morra, o que dava pra entender já que teria muita ação e tensão sobre rodas, né? E realmente tem. E se no filme anterior tem um elemento familiar, né, envolvendo Marcos, com o neto dele que nasce, fazendo inclusive ele se afastar, né, do ramo dele e optar por uma aposentadoria momentânea, nesse filme esse foco familiar agora está no Mike, que acaba se casando, e isso foi sempre jocoso, né, dentro da franquia. O Marcos sempre zombou disso do Mike, e o Mike era conhecido por ser aquele solteirão eterno, né, mas ele acaba se casando, e isso é logo no início do filme, né, e eu fiquei pensando, caramba, será que isso vai interferir na carreira dele, cara? O Mike vai parar, por exemplo? Eu não consigo ver o Mike parar. Mas beleza, né? E aí segue o filme, tem a festa de casamento do Mike, e o Marcos tá curtindo tanto, dançando, curtindo a música, que ele passa mal, toma um susto e é levado às pressas pro hospital. Ele fica internado, ele dá uma exagerada, ele perde a linha, né? O famoso PT. E aí vem uma cena interessante, né? Marcos tem uma visão enquanto ele está no leito, né? Enquanto ele está aparentemente morto, né? Enquanto ele está inativo, digamos assim, que ele tem um encontro com o Capitão Howard, que morreu no filme anterior. E o Howard diz pro Marcos pra ele ter calma, né? Porque não é a hora dele ainda de morrer. E isso é engraçado, essa cena acaba sendo engraçada e interessante, porque durante a franquia toda, o Marcos sempre foi aquele mais sensitivo, né? Sempre citou essa coisa do karma, zoando o Mike e tal. E nesse filme ele tá muito sensitivo, cara. Ele sai desse susto aí, tipo, amando muito a vida, amando a liberdade e muito conectado com essa coisa da alma dele. E o filme brinca muito com isso, as melhores piadas são sobre isso. E essa cena é interessante porque, assim, no filme anterior, o Mike, ele queria vingança contra aqueles matadores que atiraram vários tiros nele, né? Aquela gangue lá, aquele cartel, que inclusive acertou vários tiros nele. Só que aí, o departamento de polícia, né, comandado pelo Howard, não queria deixar ele voltar pro caso, porque o Mike já tinha tomado muito tiro e ele poderia acabar morrendo. Só que aí a gente sabe que ninguém é capaz de segurar o Mike, né, e convencê-lo do contrário. Ele acaba voltando pro caso e ele inclusive traz o capitão pro caso, né? O capitão tinha alertado pra ele que se voltassem a mexer com isso, mais alguém ia morrer. Dito e feito, né? O capitão se envolveu no caso e acabou sendo baleado e morto. E isso então deixou uma mágoa profunda no coração de Mike, um sentimento de
culpa, né, de revolta, de remorso, porque ele acaba sendo, né, meio que indiretamente o culpado por trazer o capitão, né, pro jogo, e o capitão tinha morrido. E agora ele aparece na visão de Marcos. E o filme gira em torno do Howard. E aí então a gente conhece o vilão do filme, né, o antagonista, que é meio caricato. Isso talvez seja o ponto fraco do filme. Ele não é tão caricato assim. Aquela estética de vilão que você bate o olho e fala: é vilão. Ele quer então incriminar o Howard, né, colocá-lo ele em um esquema de corrupção que também envolve os cartéis, quer colocar ele nesse sistema de corrupção. E aí vem uma cena até primária do filme, né, onde esse vilão entra na casa de um dos funcionários do Howard e força ele a transferir uma grana pesada pra conta do Howard. Só que assim, é uma cena que eu achei muito primária, porque ele entra na casa do funcionário e o notebook já tá aberto ali na página de transferência de conta, ou seja, é só apertar o play, uma coisa mal desenvolvida, sabe? O cara acaba de chegar na casa do funcionário, né? E o notebook do funcionário já está aberto na página de transferência de conta bancária do chefe. É uma coisa assim que ficou bem primária. Poderia ter sido mais bem trabalhado, né, nos detalhes que os grandes filmes aparecem. Mas enfim, passou. Paralelamente a isso, Mike tem muitos flashes da morte do seu chefe, né, do Capitão Howard. É notório que ele ficou muito sentido, e principalmente por ser um dos culpados, né, indiretamente da morte do seu chefe, e ele até tem pesadelos com isso. E aí então ele vê que começa uma investigação no departamento de polícia de Miami para tentar saber se o Howard está envolvido em um esquema de corrupção juntamente com os cartéis, né? Ele então decide intervir, né, como forma de gratidão, como forma de retribuição, porque o Howard tratava Mike como um filho mesmo, né, e o Marcos também. Só que nessa equação aí, o filho que viu o pai morrer. E então ele fica com esse remorso, né? Ele quer vingar, ele quer honrar a vida do seu capitão. E ele fica atônito, né, quando o próprio departamento de polícia duvida da idoneidade do seu chefe, né? Começa a acreditar que ele realmente estava envolvido em um esquema de corrupção, sendo que, pô, ninguém naquela sala ali teria emprego se não fosse o Howard. Então ele se revolta, ele parte junto com o Marcos. Os Bad Boys vão confrontar diretamente o cartel para saber diretamente da fonte original se o capitão estava envolvido. Então eles vão atrás do Armando, aquele antagonista do filme anterior. E aí o filme começa a ficar mais interessante. Eu gostei muito dessa dinâmica, aquela velha dinâmica de se juntar com um inimigo para enfrentar um mal maior. E a partir daí a trama do filme fica definida, né? Acabar com o cartel e com quem envolveu o nome do capitão nessa trama. E aí começa muita ação, né? Muita ação mesmo, cenas de ação bem coreografadas, boas cenas de ação, uma das melhores cenas de ação da franquia, sempre intercaladas com bons alívios cômicos. A dupla está muito engraçada, com um ótimo tempo de comédia, com boas piadas, você ri, você se diverte com o filme. Tem piada politicamente incorreta, os dois funcionam muito bem juntos. Tem cena de ação exagerada, a lá Michael Bay, com explosões, e tem cena a lá Velozes e Furiosos, mas no geral as cenas de ação são muito boas. Um exagero ou outro que poderia ter sido evitado, mas assim, é um filme bem claro. Os Bad Boys lutando para defender a honra do capitão deles, e Mike, né, nessa busca por redenção, até porque ele foi um dos principais culpados, né? Ele é até culpado pela filha do Howard, né, por ter envolvido ele nessa trama complexa. E tem também a trilha sonora, né, que é muito bom ouvir de novo. É uma marca dessa franquia. Gostei muito do filme, filme muito divertido, e gostei muito das atuações. Realmente valeu muito. Esse foi o meu vídeo aqui sobre Bad Boys 4. Dica pra você, assista ao filme se você gosta da franquia, vale a pena. Deixa o seu like. Se você já assistiu esse filme, diga aqui nos comentários o que você achou. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.